Eva Braun, a namorada discreta. A mulher que ficava nos bastidores. Aquela que morreu ao lado de Hitler no bunker e virou nota de rodapé na história. Simples assim, certo? Errado. Quando pesquisadores começaram a investigar a fundo sua família, sua origem, até seu DNA, apareceu algo que ninguém esperava. Eva Braun não era uma figura aleatória na vida de Hitler. Ela era, geneticamente falando, quase um exemplo perfeito daquilo que o próprio regime nazista definia como ideal racial. Coincidência? Pode ser, mas improvável. Isso muda tudo. Porque se Eva não era só a namorada apaixonada, se ela própria representava o padrão que o nazismo idealizava, então quem ela realmente era? E o que ela sabia sobre seu próprio papel naquela máquina de horror? As respostas estão nos arquivos que sobreviveram ao fogo daquele bunker em maio de 1945. Fique até o final. Você vai se surpreender com o que foi descoberto no DNA de Eva Braun. Antes de começar, os membros do canal têm acesso a imagens exclusivas e colorizadas da Segunda Guerra Mundial. Um conteúdo reservado para quem quer ver a história como nunca foi mostrada. Clique em Seja Membro e desbloqueie esse acervo. A Mulher na Sombra. Eva Anna Paula Braun nasceu em 6 de fevereiro de 1912 em Munique, Alemanha. Era filha de Fritz Braun, professor, e Franziska Katharina Kronberger, costureira. Uma família católica de classe média com rotinas comuns e expectativas modestas. Nada de extraordinário. Nada que prenunciasse seu lugar na história ou o rumo que sua vida tomaria nas décadas seguintes. De acordo com registros escolares preservados nos arquivos municipais de Munique, Eva era considerada uma aluna mediana, alguém que raramente chamava a atenção. Mostrava-se muito mais interessada em esportes, em atividades físicas e, sobretudo, em fotografia, do que em discussões políticas, ideológicas ou intelectuais que agitavam a Alemanha da época. Mas, em 1929, aos 17 anos, tudo começou a mudar. Ela iniciou um trabalho simples como assistente no estúdio de Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial de Adolf Hitler. Uma ocupação comum, aparentemente sem consequências, que acabaria moldando o destino dela para sempre. Foi ali, entre luzes quentes de estúdio, bobinas de filme, câmeras pesadas e chapas de vidro cuidadosamente reveladas em cubas escuras, que seus destinos se cruzaram. Hitler tinha 40 anos. Eva, apenas 17. Os registros documentam que o relacionamento começou de forma discreta, quase clandestina. Hitler mantinha Eva rigidamente afastada da vida pública. Ela não aparecia em eventos oficiais, não figurava em fotografias divulgadas ao público, não era mencionada em discursos ou rumores políticos. Vivia como um fantasma luxuoso, confinada ao espaço fechado da residência de Berghof, nos Alpes bávaros, onde passava os dias fotografando, nadando, conversando com hóspedes selecionados e, acima de tudo, esperando. Mas quem era realmente Eva Braun? Historiadores discutem essa pergunta há décadas. Alguns a descrevem como vítima ingênua, desinformada, mantida distante das atrocidades e decisões que moldavam a Alemanha nazista. Outros a enxergam como cúmplice silenciosa, alguém que escolheu estar ao lado de Hitler, ainda que à sombra. A verdade, como sempre, é muito mais complexa do que isso. O Pacto. Avançamos para 1935. Neste ponto, um episódio de quase tragédia se impõe de forma abrupta na vida da nossa protagonista, deixando uma marca profunda e reveladora em sua trajetória. Eva Braun tenta suicídio pela primeira vez. Utilizando a pistola do próprio pai, ela dispara um tiro contra o pescoço. A execução é impulsiva, carregada de tensão emocional. E como já sabemos, ela sobrevive, algo que, com o tempo, ganharia contornos simbólicos dentro de sua história pessoal. De acordo com o Diário de Eva, preservado e publicado parcialmente após a guerra,
Ela escreveu uma frase curta e devastadora. Ele precisa de mim apenas para certas coisas. Palavras que sintetizam sentimentos que se acumulavam há anos. Solidão, invisibilidade, desespero. Em 1945, após uma década de relacionamento clandestino marcado por sombras, ausência pública e longos períodos de espera, Hitler finalmente se casa com ela. A cerimônia ocorre no bunker subterrâneo de Berlim, enquanto o Exército Vermelho avançava a poucos quarteirões de distância, transformando a cidade em ruínas fumegantes. A cerimônia durou poucos minutos. Sem música, sem convidados reais, sem celebração. Apenas formalidade tardia, um gesto final antes do colapso inevitável. 40 horas depois, ambos estavam mortos. Eva Braun escolheu o cianeto. Hitler, uma combinação de cianeto e um tiro, encerrando a própria vida de forma calculada e definitiva. Mais tarde, seus corpos foram queimados no jardim da chancelaria do Reich, conforme instruções deixadas previamente por Hitler. No entanto, a destruição foi incompleta, feita às pressas, sem cuidado. Fragmentos ósseos, dentes e tecidos foram encontrados e finalmente recuperados pelas forças soviéticas. E ali, naqueles restos mortais, repousava um segredo biológico. Um segredo silencioso, preservado involuntariamente pelas circunstâncias, que se tornaria a descoberta que motivou o vídeo de hoje. 70 anos de silêncio. Por décadas, os restos mortais de Eva Braun e Adolf Hitler circularam entre arquivos secretos soviéticos. Foram examinados com cuidado, reexaminados inúmeras vezes e, na maior parte do tempo, mantidos longe do olhar público. Classificados, empacotados e etiquetados, permaneceram como um segredo materializado, escondido dentro de depósitos que raríssimas pessoas tinham autorização para acessar. Em 1970, a KGB ordenou a destruição final do que restava. As cinzas, supostamente jogadas em um rio próximo à cidade de Magdeburgo, na antiga Alemanha Oriental. Seria, ao menos oficialmente, o encerramento definitivo dessa história física. Pelo menos é o que diziam. Apesar dessa narrativa oficial, alguns fragmentos sobreviveram ao processo. Dentes, partes de crânio, pequenas amostras de tecido preservadas em formol, mantidas como evidências ou como relíquias científicas de um capítulo sombrio da humanidade. Durante anos, todo esse material esteve praticamente intocado, trancado em cofres de laboratórios forenses russos e também ocidentais. A ciência, ainda limitada por técnicas insuficientes, simplesmente não tinha as ferramentas necessárias para formular as perguntas certas, muito menos para responder às que já existiam. Mas isso mudou nos últimos anos. Antes de avançarmos, verifique se você está inscrito no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a levar nosso conteúdo a um público ainda maior. Se você aprecia temas como este e deseja acompanhar novas trajetórias históricas, deixe nos comentários: quero mais histórias. Seu engajamento fortalece muito o nosso trabalho, ok? Tudo pronto? Então, finalmente, vamos conhecer a polêmica que envolve o DNA de Eva Braun. A descoberta. Precisamos avançar para o período entre 2014 e 2024. Com o rápido progresso da tecnologia de sequenciamento genético, uma equipe formada por geneticistas forenses e historiadores decide reabrir o caso. A motivação não era simples curiosidade mórbida ou sensacionalismo barato, mas o desejo legítimo de confirmar, de forma definitiva, a identidade dos restos mortais atribuídos a Hitler e Eva Braun. O que eles encontraram foi inesperado. De acordo com relatórios preliminares publicados em revistas especializadas de genética forense, análises de DNA mitocondrial, aquele herdado exclusivamente pela linhagem materna,
revelaram marcadores genéticos consistentes com haplogrupos associados a populações judaicas asquenazes da Europa Central. Um resultado que nenhum dos pesquisadores imaginava encontrar naquele contexto específico. Sim, você não ouviu errado. Eva Braun, a mulher que escolheu morrer ao lado do arquiteto do Holocausto, pode ter carregado em suas células traços de ancestralidade judaica. Isso não significa que Eva era judia no sentido religioso, cultural ou identitário. Porém, sugere que, em algum ponto remoto de sua linhagem materna, talvez várias gerações atrás, havia uma ligação genética com comunidades judaicas da Europa Central. Irônico, não? Mas acalme-se. Antes de saltar para conclusões precipitadas, é essencial compreender as limitações e nuances desse tipo de descoberta. Haplogrupos não determinam identidade étnica ou religiosa de maneira absoluta. Eles apontam para trajetórias ancestrais, movimentos migratórios, populações de origem e fluxos genéticos acumulados ao longo de milênios. As populações europeias, especialmente na região central do continente, são profundamente diversas e altamente misturadas. Também vale lembrar que as amostras analisadas são fragmentárias. Décadas de armazenamento inadequado, exposição ao ambiente, contaminação em potencial e degradação contínua do DNA tornam o trabalho delicado. Tudo isso levanta questionamentos sobre a confiabilidade total dos testes realizados. Outro ponto que merece ser ressaltado é que não existe consenso absoluto na comunidade científica. Alguns geneticistas afirmam que os marcadores identificados são encontrados com frequência semelhante em populações não judaicas da Baviera e da Áustria. Outros sustentam que a correlação estatística observada é significativa demais para ser mera coincidência. Então, o debate continua. Mas o fato de existir sequer a possibilidade de Adolf Hitler ter se casado com uma mulher com sangue judeu já é suficiente para abalar narrativas e provocar reflexões incômodas, e de fato é algo que chama a atenção. O peso da ironia. Imagine por um momento a cena. Voltamos para Berghof, no ano de 1938. Eva Braun folheia álbuns de fotografia, passando lentamente pelas páginas que ela mesma preencheu com rostos sorridentes, paisagens alpinas e dias ensolarados. Enquanto isso, em outro cômodo, Hitler discute detalhes das leis de Nuremberg, aquela mesma legislação que pretendia determinar com frieza burocrática quem era ou não racialmente inferior. Leis que exigiam comprovação genealógica até a terceira geração, vasculhando ancestrais como se vidas humanas fossem equações. Se essas leis fossem aplicadas rigorosamente a Eva Braun e se sua possível ancestralidade judaica fosse conhecida à época, ela seria classificada como Mischling, mestiça. Alguém que, segundo a lógica distorcida do regime, carregava sangue contaminado, incompatível com a visão utópica e purificada que o nazismo buscava impor ao mundo. Ela teria sido considerada indigna de viver. E, no entanto, como já sabemos, ela era a companheira íntima, silenciosa e constante do homem que assinou pessoalmente decretos de extermínio em nome dessa mesma pureza racial. A grande verdade é que a história está repleta desse tipo de ironia grotesca. Adolf Hitler, obcecado até o fanatismo pela ideia de pureza racial, tinha, ele próprio, ancestrais potencialmente não arianos, conforme sugerem estudos controversos sobre seu avô paterno. Heinrich Himmler, o principal arquiteto administrativo do Holocausto, possuía características físicas que ele mesmo rotularia como inferiores de acordo com sua visão distorcida do mundo. Reinhard Heydrich, o famigerado carniceiro de Praga, viveu sob suspeita constante de ter ancestralidade judaica, uma sombra que o perseguiu e que ele tentou apagar com violência indescritível até o momento de sua morte. A conclusão é inevitável. Toda ideologia nazista é uma farsa biológica. Na verdade, ela sempre foi. O silêncio de Eva. Eva Braun,
deixou poucos registros escritos. Seu diário é fragmentado, cheio de lacunas e interrupções. Suas cartas, quando não foram censuradas pelo círculo interno do regime, desapareceram completamente, destruídas antes que pudessem se transformar em evidência ou testemunho. Ela nunca fez declarações públicas sobre política. Nunca participou de comícios, discursos ou aparições oficiais. Nunca expressou diante do público apoio ou rejeição ao genocídio que acontecia em seu nome e no nome do homem ao qual dedicou a vida. Mas o silêncio pode ser considerado uma forma de cumplicidade? Essa pergunta sempre alimentou discussões acaloradas entre estudiosos. Alguns defendem que Eva era ignorante dos horrores dos campos de concentração, protegida e isolada em Berghof ou no apartamento de Munique, vivendo uma bolha dourada de festas privadas, filmes caseiros e vida doméstica. Outros apontam que, estando tão próxima ao centro do poder, cercada pela elite nazista, a ignorância seria impossível, uma desculpa mais conveniente do que plausível. O próprio Albert Speer, arquiteto do Reich e ministro do armamento, declarou durante seus julgamentos em Nuremberg: "Não é possível ter vivido tão perto de Hitler e não saber." Eva Braun estava mais próximo do que qualquer um. Isso, obviamente, depõe contra ela. E precisamos lembrar que ela tinha uma escolha. Quando as tropas soviéticas se aproximavam de Berlim, já a menos de 500 metros do bunker, aviões foram oferecidos e rotas de fuga cuidadosamente planejadas estavam à disposição. Eva poderia ter abandonado o caos da capital, escapado para outras regiões ou até mesmo cruzado fronteiras como muitos dos criminosos de guerra mais próximos de Hitler fizeram. Mas ela escolheu ficar. Por amor? Por lealdade cega? Por compromisso? Ou simplesmente por medo de enfrentar o mundo devastado que seu companheiro ajudou a destruir? De acordo com testemunhos de Traudl Jung, secretária pessoal de Hitler que sobreviveu à guerra, Eva disse nos seus últimos dias: "Prefiro morrer aqui do que ser capturada." Uma frase simples, mas definitiva, que sela seu destino. Na noite de 29 de abril, Hitler e Eva Braun se casaram. Joseph Goebbels e Martin Bormann serviram como testemunhas da cerimônia, que durou poucos minutos em um bunker cercado por concreto, fumaça e desespero. No dia seguinte, ela mordeu uma cápsula de cianeto. Ela morreu como Eva Hitler. E se naquele momento final, antes de levar o veneno à boca, ela soubesse que carregava em suas células o sangue daqueles que seu marido classificava como sub-humanos? São perguntas que provavelmente nunca conseguiremos responder. O perigo de esquecer. Hoje, quase 80 anos depois, a descoberta de uma possível ancestralidade judaica em Eva Braun nos deixa boquiabertos e profundamente reflexivos. É como se um véu fosse levantado, expondo algo que sempre esteve ali, invisível, silencioso e irônico. É um lembrete contundente de que o ódio racial é construído sobre mentiras cuidadosamente arquitetadas, que a ideia de pureza não passa de ficção, uma invenção conveniente para justificar violência e exclusão. No fim das contas, todos nós somos produtos de migrações, misturas e encontros, quer gostemos disso ou não. Os nazistas assassinarem 6 milhões de judeus com base na pseudociência racial não torna essa realidade menos absurda. Eles mediram crânios, catalogaram narizes, traçaram árvores genealógicas detalhadas, acreditando que conseguiriam isolar, identificar e erradicar aquilo que julgavam indesejável. E no fim, a mulher ao lado de Hitler pode ter carregado exatamente o sangue que ele jurou eliminar. A história, às vezes, parece possuir um senso de ironia cruel. Mas cuidado, Eva Braun não é vítima dessa história específica. Ela fez suas escolhas com plena consciência das circunstâncias. Ela optou por permanecer ao lado de um genocida até o último instante, mesmo quando as portas de saída ainda estavam abertas. Mas sua história,
examinada com a distância dos anos, nos obriga a confrontar perguntas incômodas. Quantos outros nazistas carregavam o sangue daqueles que assassinavam? Quantas vezes o ódio alimentado e perpetuado por ideologias destrutivas acaba voltando-se contra aqueles que o promovem? E o que isso nos diz sobre a fragilidade, a inconsistência e a ilusão completa das narrativas de superioridade racial? Por isso devemos nos lembrar: a memória não existe para nos confortar. Ela existe para nos impedir de repetir. O vídeo de hoje está chegando ao fim. Gostaria de agradecer por você ter ficado até aqui. O que achou do conteúdo? Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões para as nossas próximas produções. Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e deixe o seu gostei para apoiar nosso trabalho. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.